Fala galera, muito bom dia. Você já imaginou um copo de água? Você já deve ter brincado aí quando era criança de botar tinta guache, aquela tinta misturar no copo d'água. Então imagina agora aquele copo d'água transparente e você colocando ali uma água e depois colocando uma tinta preta. E você mexe e daqui a pouco aquela tinta está totalmente dissolvida naquele copo d'água e você não consegue enxergar do outro lado, você só vê aquele líquido preto. E é com esse pano de fundo que hoje eu vou falar sobre como manter a negatividade pode atrapalhar a gente na nossa vida. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina e eu estou aqui para te ajudar a construir os melhores hábitos para transformar a sua vida, o seu foco, a sua produtividade. Se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade. Se preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Agora imagina aquele copo de água cheio, de água escura e turva, e a água ela tá tão suja que não consegue se ver através dela, e parece que não tem espaço para mais nada além daquela escuridão. Mas e se você começar a despejar lentamente uma água limpa, cristalina nesse copo, aquela água do fluxo da torneira corrente, aos poucos essa água suja vai começar a transbordar, dando lugar ali a uma água mais limpa, mais transparente. E essa metáfora ela é perfeita para ilustrar como é que a gente pode transformar a negatividade na nossa vida, substituindo por coisas positivas e assim mudando a nossa mentalidade, deixando de ser ali uma vítima para se tornar mais protagonista da nossa história. E desde a infância, a gente está exposto a uma variedade de influências negativas, né? Isso que vai formando ali a nossa água turva, seja através de críticas, do bullying ou expectativas irrealistas nossas ou dos nossos pais. E essas experiências, elas podem encher o nosso copo mental, vamos dizer assim, com essa água escura. As crianças, muitas vezes, elas absorvem essa negatividade que pode se manifestar ali como uma baixa autoestima, como medo do fracasso e até mesmo com uma certa agressividade. E à medida que a gente cresce, essa influência negativa pode continuar a nos afetar na adolescência, a pressão dos nossos pares, né, das pessoas com quem a gente convive ali, as expectativas acadêmicas na faculdade ou no próprio colégio. E também as mudanças hormonais, elas podem intensificar esse sentimento negativo. Muitos adolescentes, eles enfrentam esses desafios de autoestima, de identidade, se sentindo ali incapazes de alcançar o que se espera deles, né? Aquela pressão que os pais têm de passar no vestibular, de ir bem no colégio, ou da namorada ou do namorado, de responder às expectativas. E essa negatividade não tratada, ela pode transbordar para a vida adulta, afetando as nossas relações pessoais, sociais e profissionais. Mas é claro que, assim como tem esse copo de água turva, a nossa mente, o nosso coração também pode ser, vamos dizer assim, purificado, né, com a introdução da positividade. E quando eu falo positividade, não é aquela coisa romântica de vamos ter aquele pensamento sempre positivo, vamos viver aquela positividade tóxica. Não é isso. É a gente começar a trazer ações que sejam ações positivas, como, por exemplo, palavras de encorajamento, um ambiente de apoio que possa começar a te ajudar a substituir essa negatividade por pensamentos e sentimentos mais positivos, pequenos atos ali de bondade, de gratidão. Esse processo, ele é gradual, mas a cada gota d'água que vai caindo ali dentro desse copo, isso vai ajudando a clarear um pouco mais a sua mente e essa água turva, né? A aceitação dessa mudança de pensamento, ela também é fundamental para a transformação. Muitas pessoas, elas acabam se colocando numa posição de vítima e vivenciando isso durante muito tempo, porque de certa forma elas têm atenção ali. Elas fazem com que os outros olhem para ela e elas são percebidas, coisas que muitas vezes são os motivadores desse vitimismo, né? Não é necessariamente porque ela quer ter uma vida negativa, mas é porque ela quer ter atenção. E essa negatividade na vida pessoal, ela pode se manifestar de diversas formas. Relacionamentos tóxicos, traumas não resolvidos, a falta de autoconfiança que pode fazer com que o nosso copo encha cada vez mais de água turva. Essa negatividade pode fazer com que a gente se sinta impotente, incapaz de mudar a nossa situação, e aí entra nesse ciclo vicioso, né, de pessimismo e de desespero. E para transformar essa negatividade, é essencial que a gente comece a ter autocompaixão, que a gente reconheça
as nossas próprias falhas, que a gente reconheça que a gente está tendo esse tipo de pensamento, se colocando em posição de vítima, pensando muito mais em coisas negativas do que positivas. E, obviamente, para quem vivencia ali um cenário de ansiedade, é muito comum que existam pensamentos catastróficos, que isso faça com que você tenha uma visão muito mais preocupada com o que pode dar errado do que com o que pode dar certo. E é esse trabalho que a gente tem que ter mais consciência e mudando aos poucos, mudando o seu ecossistema, né? Às vezes você pode estar cercado de pessoas que são negativas ou que apoiam esse seu lado vitimismo, que passam a mão na sua cabeça. Ai, tadinho, realmente, você é uma vítima, você está numa situação muito ruim. Ao invés de falar, não, vamos fazer alguma coisa para mudar, o que pode ser feito para mudar? Ou trazer ali algum pensamento positivo, te ajudar a praticar a gratidão pelo que você tem, não talvez pelo que você não tem, e focar nas coisas boas da sua vida, por menores que elas sejam. Isso vai ajudar a mudar essa sua perspectiva e encher o seu copo aí, vamos dizer, com água mais limpa, né? E é claro que no ambiente profissional também temos essa negatividade que pode surgir de diversas fontes, como, por exemplo, falta de reconhecimento, a pressão ali para cumprir prazos e metas que às vezes são mais agressivos, o medo do fracasso, de se sentir ali como um impostor dentro da atividade que está fazendo. Isso pode levar ao esgotamento mental e até mental e físico, né? Fazendo com que você se sinta ali sem vontade de fazer nada, insatisfeito com o trabalho, naquele ciclo de produtividade decrescente, ou seja, você vai cada vez menos fazer o que tem que ser feito e, obviamente, isso vai fazer com que cada vez menos você seja reconhecido e assim por diante. Mas para transformar essa negatividade dentro do seu trabalho, coloque ali limites claros entre a sua vida pessoal, profissional, certifique-se de separar algum tempo para descansar e recarregar suas energias, encontrar algumas maneiras de inovar, de buscar aprendizado, não ficar simplesmente com as habilidades que você já tem, porque isso também faz com que você não tenha desafios e que você não tenha interesse em crescer. Então busque desafios, obviamente, compatíveis com as suas habilidades ou que façam com que você desenvolva habilidades novas e crie esse ambiente positivo, onde você pode colaborar com as pessoas que estão ao seu lado, com uma comunicação aberta, sabendo que você vai ser valorizado, não vai ser julgado, tendo aí também do seu lado um comportamento positivo, incentivando e apoiando seus colegas, promovendo ali um ambiente colaborativo e ajudando até a encher o copo deles. Isso também vai fazer com que você enche o seu copo, digamos, de água mais limpa. E aí todo mundo ali sai desse ciclo, né, vicioso de pensamentos negativos. E para te ajudar a não cair nessa armadilha da negatividade, eu vou deixar aqui algumas ações práticas que você pode implementar na sua vida, no seu dia a dia, para que você tenha mais energia, para que você foque mais nas coisas positivas, que obviamente, como eu falei, não é aquela positividade tóxica de falar que tudo vai dar certo, eu não tenho problema, vamos olhar o problema sempre da maneira positiva. Isso nem sempre vai acontecer, nós somos seres humanos, a gente tem que entender o problema e pensar na solução, mas sabendo que aquilo dali é um problema, né? Então, o que você pode fazer para diminuir esse peso dentro do seu dia a dia, esse peso de negatividade e trazer aí positividade para o seu copo d'água, né? Praticar a gratidão diariamente, ou seja, reservar algum tempo do seu dia para refletir sobre as coisas que você é grato, que deram certo, que você tem, e não simplesmente do que você ainda não conseguiu fazer, do que você não tem, das tarefas que você deixou e não conseguiu realizar naquele dia. A gente vai ter uma pilha de tarefas infinita, então sempre que a gente pensa no que a gente deixou de fazer, a gente está gastando uma energia em algo que é insolúvel, que não vai se resolver. Você sempre vai ter alguma coisa a mais para realizar que não vai ter sido feita naquele dia. Então pensa sobre tudo que você fez. Medite regularmente, isso vai ajudar a clarear a sua mente, reduzir o seu estresse, o nível de cortisol. Então essas técnicas ajudam a você a manter a maior concentração, e com concentração você tem a capacidade de perceber como é que seus pensamentos estão fluindo, se eles estão sendo positivos, se eles estão sendo negativos, e direcionar eles, obviamente, para coisas que vão te ajudar a crescer, te ajudar a atingir os seus objetivos. Cercar-se de pessoas positivas, como eu falei, quando você está cercado de pessoas que são negativas, a tendência natural é que você queira participar, que você queira se sentir pertencendo a esse grupo. A mesma coisa acontece quando você se cerca de pessoas positivas. Você vai acabar querendo pertencer a esse grupo e você vai mudar os seus tipos de pensamento, a sua mentalidade para estar aderente a esse grupo. E quando você tiver seus objetivos, ter metas realistas, objetivos que sejam realistas, não botar aqueles objetivos que você sabe que você vai fracassar, que eventualmente são muito grandes. Não é nem fracassar, né? Isso tudo é resultado, mas que talvez o seu resultado leve mais tempo do que você espera. É a mesma coisa que falar, eu quero emagrecer 30 quilos em um mês. É possível?
dificilmente você vai conseguir. Então, mas você consegue perder 30 quilos em 10 meses? Aí isso é uma coisa mais compatível com a realidade, né? Então, quando você estabelece objetivos e metas que são ali realistas, você também consegue trabalhar com mais positividade, né? Praticar atos de bondade, ajudando as pessoas, os seus colegas, um elogio que seja sincero, é claro, pode ajudar tanto na sua vida quanto na vida dos outros, buscar crescimento, como eu falei. Às vezes a gente está precisando ali de um desafio, de alguma coisa que tire a gente da zona de conforto, que faça com que a gente se mexa e aquilo dali vai liberar uma energia, um entusiasmo diferente, que é o que você precisa para começar a fazer aquela roda girar, como se fosse um moinho, né? Então um desafio pode servir sim como uma alavanca para mudar o teu tipo de pensamento para um pensamento mais positivo e te ajudar tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. E isso vai te ajudar também a gerenciar o seu estresse de forma saudável, fazer exercícios também ajuda. Então, esses passos todos que eu trouxe aqui são passos que vão te ajudar a sair dessa mentalidade negativa e transitar para uma mentalidade mais positiva. É claro que nem todo mundo consegue fazer isso apenas com esses passos. Então, se for o seu caso, se a negatividade estiver afetando seriamente a sua vida, considere também a busca de uma ajuda profissional, de um terapeuta, um conselheiro. Essas pessoas vão conseguir te ajudar a criar estratégias, sim, para sair desse ciclo e lidar com os seus desafios, lidar com os problemas que você tem tido e sair dessa posição de vítima, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse episódio com alguém, pode ser com uma pessoa, deixa o seu review aqui também. Eu não sei onde você está ouvindo, se é no Spotify, se é no celular, na Apple, enfim, no agregador que você estiver usando, mas compartilhe esse episódio, deixe o seu review, assim ele vai chegar para mais pessoas, tá bom? Um abraço e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.